Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. A seleção venceu mais uma. Pois é, segunda vitória seguida do Diniz. Hoje tem Brasileirão ao vivo na Globo, Flamengo e Atlético Paranaense, depois de terra e paixão. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque tem uma notícia quentíssima. São Januário vai poder voltar a receber público. Vou conversar com a Ana Flávia Nunes. Acompanhou essa reunião que liberou o estádio. Uma ótima notícia para o Vasco e para o Rio de Janeiro. Ana Flávia. Isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no Globo Esporte. O Vasco acabou de assinar o documento que vai permitir a reabertura de São Januário para a torcida. O documento assinado agora há pouco é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, que a gente vem falando há bastante tempo. Esse documento ele foi elaborado depois que o Vasco apresentou à Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro um plano de ação com melhorias para a segurança de São Januário. Entre as medidas previstas no TAC estão a instalação de câmeras de alta resolução e catracas com reconhecimento facial, melhorias para facilitar a entrada do público e a instalação dentro de São Januário de um posto avançado do BEP, o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participaram da reunião da assinatura do TAC, junto com representantes dos principais órgãos públicos do Rio de Janeiro. Agora, depois de assinado, o documento vai ser encaminhado para homologação da Justiça. E olha, o prefeito Eduardo Paes falou com a imprensa e disse qual que vai ser o papel da prefeitura a partir de agora com a assinatura desse documento. Vamos ver. A partir de agora, com esse termo de ajustamento de conduta, ter um trabalho mais integrado no entorno, né, buscando melhorar acessos, fluxos, a ordem urbana, não permitir exageros, né, fazer uma coisa parecida com o que a gente faz já hoje no Maracanã, que é o papel da prefeitura, com mais operação de trânsito, mais controle, mais ordem urbana, e aí a gente tem uma situação a melhor no acesso ao estádio. Isso aí, esse tempo com o São Januário fechado foi muito ruim para as comunidades ali do entorno do estádio. Ainda está muito difícil. O lamento é de quem sente no bolso os mais de 2 meses de interdição de São Januário ao público. Segundo o estudo da Prefeitura, a geração de renda nas comunidades da Barreira do Vasco, Arará e Tuiuti teve queda de 60% com a proibição de torcida nos jogos do Vasco. 18 mil moradores foram afetados. Daí a expectativa pela assinatura do termo de ajustamento de conduta entre o Vasco e o Ministério Público. O Vasco tem até o final de 2024 para adaptar o estádio ao padrão exigido pelo MP. Algumas catracas de São Januário já podem receber a nova tecnologia. Todas as outras equipes jogam nos seus campos, mas nós não. Queremos jogar na nossa casa. E acabem com essa suspensão. Todos jogam com seu público, mas nós não. Uma necessidade do time e de quem depende dele para viver melhor. Tenho certeza que esse Papai do Céu está olhando pela gente, né? E nós vamos conseguir, sim, fazer essa festa bonita de volta a São Januário nesse dia. Agora o Fluminense, que vai enfrentar o Vasco no sábado, vamos falar com o André Pessoa. Agora tem também o Clássico Carioca, vai ser disputado no estádio Newton Santos, mas o Vasco trabalhando para poder voltar a mandar os seus jogos com torcida em São Januário. A gente vai conversar então com a Roberta Barroso, que nas últimas semanas tem acompanhado todos os desdobramentos dessa história. Não sei se já temos ou não a liberação, hein, Roberta? Tudo bem, Bruno? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Acabou há pouco essa reunião aqui no Ministério Público, no centro do Rio de Janeiro, com o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, os representantes também do Vasco da Gama e os principais órgãos públicos. O que a gente pode trazer para o fã de esporte é que o termo de ajustamento de conduta apresentado pelo Vasco ao Ministério Público foi assinado pelas partes, celebrado, e com isso agora o que falta? Apenas uma pequena etapa, esse termo ser homologado, e aí o processo é extinto e o Vasco pode voltar a mandar os jogos em São Januário. Então a expectativa é que a partida contra o Coritiba, inclusive no dia 21 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro, já aconteça no estádio,
o estádio São Januário não recebe o público desde o dia 22 de junho por conta daquela confusão no jogo contra o Goiás, confusão dentro e fora de São Januário, e aí o Vasco teve que jogar com portões fechados a partir dali e conseguiu, então, hoje, esse ponto bem positivo nessa luta aí contra o rebaixamento também do Campeonato Brasileiro, voltar a jogar em casa. Vale a gente reforçar que nesse termo de ajustamento de conduta, o Vasco se compromete a algumas medidas de segurança, como reconhecimento facial. A lei pede que essa implementação seja feita até 2025, então o Vasco vai ser pioneiro, porque vai começar já de forma gradual a implementar isso em São Januário. Câmeras de segurança também foram instaladas dentro do estádio, e lembrando que também que divide as responsabilidades com os órgãos públicos. Cada um vai ter sua responsabilidade, né, em cada caso. Então chega agora também aqui nesse Sport Center o prefeito Eduardo Paes, que esteve presente por aqui e celebra esse acordo. Vale a gente reforçar, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, disse que essa homologação pode ser que aconteça já hoje, no fim do dia, amanhã, mas depende só dessa homologação. Mas praticamente tudo certo, o Vasco está bem satisfeito com esse resultado e o Eduardo Paes chega agora nesse Sport Center. O que eu quero louvar é a iniciativa do Ministério Público, através de seu procurador Luciano Matos, e do Vasco da Gama, que tiveram maturidade, né, de sentar, negociar, chegar a um consenso, estabelecer compromissos. Aí o nosso papel aqui é ajudar para que as coisas possam melhorar cada vez mais por lá. E acho que, de fato, é um exemplo. O Vasco é um clube, tem que tomar cuidado aqui para não falar com o torcedor, mas o Vasco é um clube que tem uma história de grandes exemplos, né? Então, mais uma vez, o Vasco da Gama dá um exemplo. O que nós vamos buscar fazer, a partir de agora, com esse termo de ajustamento de conduta, é ter um trabalho mais integrado no entorno, né, buscando melhorar acessos, fluxos, a ordem urbana, não permitir exageros, né, fazer uma coisa parecida com o que a gente faz já hoje no Maracanã, que é o papel da prefeitura, com mais operação de trânsito, mais controle, mais ordem urbana, e aí a gente tem uma situação a melhor no acesso ao estádio, né? Acho que todos nós queremos reiterar aqui, né, que em nenhum momento esse fechamento do estádio de São Januário se deu em razão de que a barreira do Vasco, que outras comunidades ali fossem violentas. Tá aí, então, portanto, o prefeito Eduardo Paes falando sobre essa liberação de São Januário e as responsabilidades também que serão divididas. É isso, o Vasco agora se preparando para o clássico contra o Fluminense. Esse jogo acontece sábado no Newton Santos. 25 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Bruno Mari, volto com vocês. Obrigado, viu, Roberta? A questão e a confusão toda aconteceu porque lá atrás, na definição da justiça, a questão da localização do estádio era apontado, sim, como motivo para o fechamento. Estava ali no despacho. Sim, claro que sim. Não adianta depois falar que não. A gente também não concorda exatamente com isso. Isso, claro. Você vai delimitar uma área e falar ali mora a violência. Não. Isso é uma questão nacional. Aí quando você aponta o dedo para uma área, você acaba cometendo muita injustiça. Você mesmo, Bruno, nos lembrou que a última morte em estádio aconteceu numa zona nobre da cidade de São Paulo, né? Então, apontar o dedo para a barreira do Vasco é um erro. Agora, vamos lá, para um outro ponto. Não precisava ser uma iniciativa inovadora começando do Vasco. Isso aí foi me parecendo pequenas concessões para começar. Não, a gente entra num acordo, mas tem que fazer isso. Sim, sério que tem? Sério que tem que... A gente vai caminhar para isso, como a Roberta mesmo falou, 2025, todo. Mas para ser dado esse passo da liberação para o Vasco, precisa ser exatamente com o Vasco agora? Não, mas ok. Acho que mostra também boa vontade de falar, sim. Ok, nós não temos que esconder, não queremos ter problema. Então vamos agilizar, vamos facilitar. Acho que aí é uma vitória do Vasco. Não, e em alguns pontos ali, né, que vão ser corrigidos, como o controle na entrada, a identificação facial, as câmeras de segurança, isso já existe em outros estádios. Sim. Também não é pioneirismo, não estão fazendo uma coisa inovadora, estão só adequando um estádio. Mas acelerando um processo. Acelerando um processo. Mas isso, se feito de maneira correta, pode ser positivo para o torcedor. Também acho, concordo segurança. com vocês. Claro. Segurança, claro. E aí entra agora, assim, alguns desembargadores realmente demonstraram muito preconceito, né? A gente falou aqui já dos despachos, que outros também concordaram, enfim.
virou uma novela de uma situação em que alguns acabaram expondo o que pensam da região e usaram o argumento de uma região para invalidar o estádio, para interditar para proibir o uso do estádio. Agora, pensando esportivamente, é uma notícia muito boa para o Vasco. O Vasco e São Januário tem um aproveitamento baixo no Campeonato Brasileiro, mas, Bruno, o fator local nessa reta final do Brasileiro vai ter um peso muito grande para quem vai cair ou não. Isso vale do Goiás, a partir do Goiás para baixo, esses times que jogarão nos seus estádios, apoiado pela sua torcida, e aí, independentemente de capacidade de muita gente ou menos gente ou pouca gente, esses jogos em casa vão ser fundamentais para a gente saber quem vai escapar e quem vai cair para a Série B do ano que vem. Existem, inclusive, alguns projetos para uma reforma, revitalização do estádio. O Vasco está estudando isso e, claro, que para o futuro vascaíno isso vai ser importante, como está sendo para o Atlético agora, como foi para o Palmeiras e para outros clubes, o Internacional, o Grêmio, enfim, o Cuiabá mesmo, né, Marcos? Se você voltar um pouquinho no tempo, esse senhor aí que está atrás de você, o Ramon Dias, na última entrevista coletiva, ele bate na mesa algumas vezes. Novar Barrar? Vasco Novar Barrar? Isso, para um jogo em São Januário, isso é muito forte, isso é muito importante. Então a notícia, indo para o campo, né, indo para o lado esportivo, a notícia melhora, claro, aumenta, engrossa o discurso do Ramon Dias. E como a Roberta contou para a gente, esse jogo que deve marcar o retorno justamente contra o Coritiba, ou seja, um adversário direto na luta contra o rebaixamento. A gente deixa o Brasileirão. Fala, torcedor vascaíno. Chegando aqui com o giro de notícias de hoje, da quarta-feira, as mais importantes do nosso Vascão. Tem uma notícia muito importante para soltar para vocês agora. O Vasco aceita o TAC, está perto de liberação Januário para a torcida. Foi divulgado agora pelo site Enfoque. E aí, possivelmente no dia de hoje, vai ser assinado o termo de ajustamento de conduta, ou seja, é o TAC que foi feito junto ao Ministério Público para arquivamento do processo que impede de ter torcida em São Januário. O Vasco vai garantir todas as informações que constam no documento, que seriam para se ajustar para poder ser reaberto São Januário. E aí, assim que for assinado, homologado e publicado, ele vai estar podendo liberar São Januário, hein? Notícia muito importante na data de hoje. Então, vamos ficar ligado aí que provavelmente após essa assinatura o Vasco deve se pronunciar nos seus canais oficiais para dizer que o próximo jogo, que seria contra o Coritiba, pode ocorrer já em São Januário, hein? Vamos ficar esperto. E a outra notícia importante também que eu consegui identificar aqui pra gente seria sobre o jogo contra o São Paulo, que vai acontecer no dia 7 de outubro. Foi definido o estádio e aí vai ser no Mané Garrincha, lá em Brasília. Vai ser um jogo grande, né? Então, provavelmente eles optaram por lá, por conta de São Januário ele não estar liberado e por ter mais público, uma capacidade maior. Então vamos ficar de olho aí para esse jogo. Com a liberação de São Januário, possivelmente mude essa informação, mas qualquer notícia, qualquer informação nova a gente chega e traz para vocês aqui, tá ok? Abraço, fica até o próximo vídeo. Tchau, tchau.